Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, visto serem elas incessantes nas nossas existências. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de fevereiro de 1862, Ensinos e Dissertações Espíritas, a Esperança. Meu nome é Esperança, sorrio a vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não vos deixo, senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga, não repilais minhas inspirações. Esse é o início do texto que eu citei, o título, justamente de uma dissertação íncita na Revista Espírita de fevereiro de 1862 a respeito das 3 virtudes teologais. Quais sejam a fé, a esperança e a caridade. Interessante porque nesse momento em que o espírito que se autodenomina Felícia era a filha da própria médium que escrevia essas palavras, se identifica poeticamente como esperança, para nos fazer perceber o papel disso nas nossas existências. Absolutamente imprescindível o espírito Alcione, que tem a sua história relatada, uma das mais belas obras mediúnicas que tive contato, chamado Renúncia. Essa obra fantástica, sempre recomendo às pessoas, faz parte da série histórica de Emmanuel, psicografia das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. Alcione diz que desesperadora é uma existência sem esperança. Maior mal, ela diz, é viver sem esperança. E com isso a gente vai compreendendo quão necessária é essa fonte de inspiração para as nossas vidas. Esperança é algo tão importante que Meimei, também pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, nos informa que bendita é a crença que luariza de esperança a noite escura da existência. Eu gosto dessa fala, porque inclusive parece um pouco com a fala de Emmanuel, quando dizia que a esperança é como a luz do luar. Perceba, não é a luz do sol, é a luz do luar, diante da escuridão, a nos mostrar possibilidades de caminhos. O espírito Viana de Carvalho, que tem uma lavra mediúnica ímpar pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, também tem uma obra fantástica pelas mãos de Chico Xavier. E eu trago aqui um texto A Esperança. Olha o título do texto já mostrando como esse é um tema importante. E lá ele vai dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, até mesmo nas noites sem luar, nos legou a luz das estrelas para nos auxiliar na nossa caminhada diante das trevas, para nos fazer aprender a nos localizar onde quer que estejamos. E essa luz das estrelas é representada, conforme diz o próprio Viana de Carvalho, como sendo as mensagens legadas pelo alto, para nos servir de guia diante da angústia do existir. Viver é difícil, a gente sabe disso. Joana de Ângeles, assinando como um espírito amigo, na mensagem A Paciência, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a vida é difícil,
que é composta de 1000 nadas como que alfinetadas, a nos trazer ali incômodos. E aí, nesse momento, a gente vai compreender o que está escrito lá no prefácio desse mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. No prefácio é colocado pelos próprios Espíritos que os Espíritos são como que estrelas cadentes caindo por todo o globo, justamente servindo de parâmetro iluminativo para a nossa própria jornada de iluminação pessoal. A doutrina espírita em si é essa luz de esperança, na medida em que se coloca como um consolador prometido por Jesus, porque nos inspira. Eu fico imaginando como seria a minha vida sem a doutrina espírita. A doutrina espírita para mim faz uma diferença enorme. Aliás, eu volto e meia brinco falando, meu Deus do céu, se com a doutrina espírita eu sou esse papel de coruja, essa carniça ambulante, com tanto defeito, com tanta imperfeição, imagine se eu não tivesse esse roteiro de vida chamado Espiritismo. Se não fossem as tantas mensagens dos imortais que vêm através da possibilidade da mediunidade nos trazer ali a realidade da continuidade da vida, a realidade de que todos os nossos atos geram consequências. O que seria da minha vida sem essa certeza? Sem a inspiração que a gente vai aurir ali naquelas mensagens para se sentir verdadeiramente fortalecido. Porque a vida tem realmente muitos desafios. E eu estou sendo bem eufemístico falando desafios. Tem cada pega para capar. É difícil. A vida não é fácil, a gente sabe disso. A gente vive em um planeta de provas e expiações. A gente sabe, a gente vive num momento de transição. Ainda não é uma transição imediata, a gente sabe disso. A coisa não é de uma noite para o dia que vai dizer, agora não é mais provas e expiações, agora é regeneração. Não. A gente sabe que isso demora, porque não é uma mudança de fora para dentro, como alguns acreditam. É uma mudança de dentro para fora. O mundo muda na medida em que as pessoas que compõem esse mundo mudam. Não vai ser uma coisa, agora veio de fora a determinação, a plano de provas e expiações, virou um plano de regeneração. Não, nós nos transformamos e assim o nosso entorno muda. Está lá no budismo, essa acepção de Buda, do Dhammapada, quando nos diz que nós, quando nos erguemos, todo o derredor ergue-se junto conosco. Então, com isso, a gente vai perceber que existe uma solidariedade nessa perspectiva. E justamente por isso é tão importante que a gente também tenha uma solidariedade na construção dessa esperança. Sei que é difícil a gente ter esperança quando a gente liga as notícias e tem que se desviar porque espirra sangue, né? Não é fácil você ter que lidar com certos horários na televisão brasileira, porque o negócio pega, é difícil. E aí é importante, inclusive, a gente começar a se perguntar qual é o nível e qual é a qualidade das informações que a gente tem consumido, porque de certo modo a gente retroalimenta essa perspectiva de desespero. E aí, por isso, a gente precisa lembrar do que diz a psicanalista Marion Woodman, que a gente precisa ter muito cuidado com a qualidade das informações que a gente consome, porque isso se transforma, isso se torna ruído de fundo das nossas mentes. Olha que importante. Mas como cultivar esperança vendo tantas dificuldades? Vendo tantas coisas ruins acontecendo? Peraí, não está piorando? Que história é essa? Como é que a gente está evoluindo?
importante a gente usufruir do conhecimento espírita. Primeiro que hoje a gente se choca com coisa que antigamente a gente ia para a praça pública assistir. Não vou nem tão longe assim. Década de 80, eu me lembro, eu era criança, uma história de uma menina que teve o rosto desfigurado pelo próprio pai como castigo, como punição por ter feito alguma coisa de menina. O pai pegou o rosto dela e colocou numa panela de pressão aberta. Então, hoje a gente fica horrorizado. Antigamente a gente dizia, mas ele é o pai, ela deve ter feito alguma coisa para merecer isso. Ele sabe o que estava fazendo, com certeza tem motivo. Ou seja, a gente falava essas coisas, justificando, naturalizando. Hoje a gente tem, por exemplo, as ferramentas jurídicas. A gente tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem instrumentos para lidar com esse tipo de abuso. Hoje a gente considera isso abuso. Hoje a gente se choca, se entristece com circunstâncias dessa natureza. Mas o que foi que deu para esse pai? Nada. Absolutamente nada. Não foi sequer punido, responsabilizado, nada. Hoje, com certeza, as coisas seriam muito diferentes. Há pouco tempo atrás, se um homem matasse a própria esposa que foi pega em adultério, isso era justificado, ele estava lavando a sua honra. Hoje a gente já se choca frente às taxas terríveis de feminicídio. Então há um avanço, há um desenvolvimento, apesar de que nós percebemos que existe tanta coisa ruim ainda para ser resolvida. Estamos evoluindo. Os meios de comunicação hoje são muito melhores do que há alguns anos. Então temos notícias muito mais facilmente. Antes a gente não dava nem bola. E quando dava era lendo a página policial dos jornais impressos. Hoje em dia é difícil até achar alguém que leia jornal impresso. Pois bem, aí com isso a gente percebe sim, tem algo melhorando então. Sei que ainda precisa melhorar muito, mas tem alguma coisa melhorando. Então com isso a gente precisa se sentir fortalecido para ser parte da solução. Porque enquanto a gente não for parte da solução, da construção dessa esperança, seremos parte do problema. Quando a gente fala em esperança, eu gosto de estudar a etimologia, a origem das palavras. E a palavra esperança é originária de uma raiz indo-europeia que é espé. E espé significa o quê? Ter êxito, ter sucesso, desenvolver-se. É daí que vem. Ou seja, é aquilo que a gente almeja quando busca fazer algo. Para que alguém planta uma semente? Na esperança que dali nasça uma planta. Então a gente faz com essa intenção de ter uma consequência positiva. Daí é que vem a necessidade de nos mantermos fazendo para lá adiante usufruirmos dos resultados disso. Daí a necessidade de construirmos hoje o que aspiramos a viver amanhã. E quando a gente tem um conhecimento espírita, isso alarga um pouco os nossos horizontes na medida em que nos traz uma reflexão com relação ao fato de que a vida não acaba com a destruição dessa tessitura carnal. A vida prossegue. A gente continua. E lá adiante, inclusive, provavelmente eu necessite voltar a encarnar nesse planeta e ali também terei a chance de usufruir das consequências do que hoje planto. Então, no momento em que eu me disponho a construir algo, eu não posso ter apenas um olhar imediatista, que aliás graça no nosso planeta, né? Nós estamos cada vez mais imediatistas, queremos tudo para já, para agora, e por isso tantas pessoas desistem de fazer coisas porque acham que tem que ter resultado imediato.
E aí vem a doutrina espírita, como essa luz que nos mostra o caminho, que nos mostra mais adiante, nos fazer enxergar melhor, perceber o horizonte de outra maneira. Quando a gente fala em esperança, eu gosto de buscar lá a mitologia. E na mitologia grega tem um mito curioso. Zeus ficou muito zangado com os homens quando Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu aos homens. E ele tinha medo dos homens, ele achava que os homens poderiam dar muito problema, e aí por isso resolveu aprontar muito com os homens. Fez a mulher, a primeira mulher, dentro da mitologia grega, se chamava Pandora. E aliás, a etimologia da palavra Pandora é curiosa, né? Pan de tudo, todo, e Dora de dores, todas as dores. É isso que significa Pandora. E aí Pandora carregava uma caixa, na versão mais famosa do mito, mas se você pega a palavra grega, que é destacada pelos autores da mitologia, você vai ver que é pitis, e na verdade pitis é vaso, não é exatamente o que a gente pensa como sendo caixa, até porque caixa é uma invenção recente, se a gente pensar em termos de história da humanidade. Então é um vaso que ele deu para Pandora e disse para Pandora ir até os homens. Quando Pandora se aproxima, Prometeu ver e acha ela belíssima, mas o irmão dele, Prometeu, a palavra Prometeu significa aquele que pensa antes, e Epimeteu, o irmão dele, Epimeteu significa aquele que pensa depois, ou seja, o impossível, que faz e depois pensa no que fez. Epimeteu toma a frente, conquista a garota e casa-se com ela, mas com a promessa de que ele nunca abriria a caixa. Mas não é o que acontece, acaba acontecendo de abrir a caixa e eis que todos os males saem da caixa, até que ela é fechada de novo e fica lá dentro apenas a esperança. É interessante, a gente pensa assim, sobrou esperança, então a gente tem esperança. Não, gente, o mito grego é um mito trágico. O que ele quer dizer é que todos os males saíram e estão aí entre nós e que não tem esperança, porque a esperança ficou dentro da caixa. Então não existe esperança. A visão é uma visão trágica, não é uma visão otimista de que ficou a esperança. Não, ele está dizendo que não tem esperança, esqueça. É isso que o mito está trazendo para a gente pensar, né? Ela, na verdade, e é interessante outra pergunta, mas por que ela estava fazendo dentro da caixa onde estavam todos os males? Ou seja, na visão trágica dos gregos, a esperança também é um mal. Não tenha esperança porque você vai sofrer. A lógica é que era essa a lógica da perspectiva grega, né? Então, com isso, a gente vai alargar o horizonte e vai perceber de outra maneira, porque a visão pessimista da tragédia grega era de que não vale a pena ter esperança. Crie tudo, menos esperança. Crie até unicórnios, mas não crie esperança, porque esperança é um problema. A visão grega era essa a perspectiva. Aí eu gosto também de pegar um pouco da história medieval. Dante Alighieri tem um famoso livro que ele deu o nome de A Comédia, mas que posteriormente as pessoas deram o nome de A Divina Comédia, onde ele vai sendo ciceroneado por Ulisses, a grande amante dele, o grande amor da vida dele, Beatriz, morre, e aí ele vai atrás de Beatriz nos portais do além-morte. E aí quando ele chega, Virgílio, o poeta Virgílio, é quem vai conduzi-lo naquele caminho, vai ser o guia dele na sua jornada. E o primeiro lugar onde ele chega é no inferno. O que está escrito no pórtico do inferno? Está escrito assim: deixai fora toda esperança, vós que entrais. Ou seja, na visão de Dante, viver sem esperança é um inferno. Porque onde não há esperança é um inferno. É nessa perspectiva, é nesse olhar simbólico. E aí é importante a gente voltar lá ao texto da Revista Espírita de fevereiro de 62,
do Espírito Felícia, lá no finalzinho, eu vou cortar um pedaço grande, alguns parágrafos grandes aqui, lá no finalzinho ela fala, lembrando, né? Não me repilais, eu sou a esperança, é o final do parágrafo que eu li agora há pouco. Pois bem, ela repete isso ao longo de alguns parágrafos, e no final ela fala: não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra encarniçada, e se esgota em vãos esforços para junto de vós tomar o meu lugar. Nem sempre sou a mais forte, e quando ele consegue me afastar, vos envolve em suas asas fúnebres, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos conduz ao suicídio. Ou seja, viver sem esperança nos conduz ao suicídio. Aí ela prossegue dizendo, e finaliza a sua mensagem dizendo: unir-vos a mim para afastar sua funesta influência e deixai-vos embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. É a esperança que nos fortalece para, diante dos tantos desafios, a gente conseguir vislumbrar o outro olhar, uma outra perspectiva e se fortalecer. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11, o Espírito José, que é o Espírito Protetor, psicografia lá em Bordeaux, 1862, numa mensagem chamada A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, traz uma frase. Eu trago só uma frase da mensagem toda, a mensagem é longa, eu trago apenas uma frase. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se tiverdes fé, que esperareis? Aí a gente começa a entender, opa, então quer dizer que se a gente quer fortalecer a esperança, a gente precisa constituir de maneira clara, engendrar na nossa alma a fé. Perceber que é necessário que a gente mantenha acesa a chama da fé diante daquilo que nos aguarda mais à frente. A gente sabe que somos herdeiros da glória estelar. Joana de Ângeles fala exatamente com essas palavras no livro Dias Gloriosos, também de psicografia de Divaldo Franco. Somos herdeiros da glória estelar. Então nós vivenciaremos felicidade, queiramos ou não. É inexorável, e é assim que fala, tá? As pessoas falam inexorável, não tem ex, não, é inexorável. A felicidade é inexorável, a gente vai viver isso. A questão é que a gente ainda resiste, a gente ainda impede. E aí, como diz Jung, aquilo a que você resiste, persiste. Quanto maior a resistência, Joana de Ângeles retoma falando, né? Quanto maior a resistência, maior o sofrimento. Porque a resistência aí implica em rebeldia, em revolta. É o famoso, aquela frase, aquele adágio da novela das nove, núcleo pobre da novela das nove: aceita que dói menos. Não é uma perspectiva de cruze os braços, ó vida, ó céus, ó azar, não tem o que fazer, a vontade de Deus. Não é isso. O aceita que dói menos aí, como brincadeira, se remete à necessidade de que a gente, diante de uma atitude de aceitação, possa se sentir fortalecido para mudar a situação, transformar aquilo que nos incomoda. Mas primeiro a gente precisa aceitar. Carl Rogers fala isso. A gente só consegue se mudar, se transformar, se melhorar à medida em que a gente se aceita como se é. Não dá para você transformar aquilo que você não aceita. Não dá para você transformar aquilo que você está lutando contra dentro de você. Então, primeiro é preciso que você se olhe, se aceite, se acolha, para assim você conseguir se transformar. Não adianta a gente ficar lutando contra a gente. É aquela história de não pense num cachorro preto com a coleira vermelha. Sinto muito, já pensou? Não dá para você lutar contra. Você vai fazendo trabalho para construir algo que é diferente daquilo. Mas para isso você precisa acolher aquilo. E aí vai caminhar adiante. É interessante porque muita gente acredita que esperança é espera. Não. Esperança não é espera. Esperança é diferente de espera.
Isso é importante deixar claro, tá? Esperança é uma coisa, espera é outra. Esperança exige de nós ação. Como diz Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella, é preciso que a gente vivencie o verbo esperançar, não é o verbo esperar. Tem até aquela piada que diz: você quer saber qual é a diferença entre a esperança e o gafanhoto? Você sabe que tem um inseto chamado esperança, né? Pois bem, você pega os dois. Não façam isso, é só uma piada, tá, gente? O pessoal do canal Reflexões Kardecianas, que esse vídeo vai para o canal Reflexões Kardecianas, não façam isso em casa, é só uma piada boba, tá? Então você pega o gafanhoto, pega a esperança e joga numa panela de água fervendo. Como é que você diferencia? A esperança é a última que morre. Essa piada ninguém riu, meu Deus. Por que que a gente geralmente simboliza a esperança com a cor verde? Interessante isso. Na Europa, depois do inverno, que geralmente é denso, as árvores perdem a folhagem, tudo fica branco pela neve. Aí chega o quê? A primavera. Volta tudo a ficar verdejante. E daí é que vem o símbolo verde da esperança. Por que você vai nas grandes catedrais medievais da Europa e encontra lá as virtudes teologais representadas, né? A fé, a esperança e a caridade. Por que a esperança sempre é um estado de uma mulher com a âncora do lado? Porque é isso que a esperança nos remete. É a isso que ela nos remete. A âncora como sendo aquilo que nos sustenta diante das tempestades, que nos dá uma base, um lastro, que nos fortalece para os enfrentamentos necessários. Porque, como diz o provérbio árabe, mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Eu não estou com isso dizendo para a gente sair por aí procurando a tempestade, não. As tempestades virão. Que a gente saiba aproveitá-las da melhor maneira, para confrontá-las e aprender com elas. Sei que a gente não quer, a gente quer dias de paz, a gente quer dias de tranquilidade, mas não é o que acontece, a gente sabe o que acontece assim, não é dessa forma. Então, com isso, se a gente se fortalece, melhor, a gente vai adiante. E aí, o Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem um título, tem um livro chamado Coração e Vida, e o capítulo 12 se chama Canção da Esperança. E eu trago aqui apenas a primeira estrofe dessa canção. Na verdade é um poema. Ela diz assim: sofres sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má, mas embora sem forças a que te arrimes, não te detenhas nem te desanimes, outro dia virá. Ou seja, esperança é a certeza de que depois daquela madrugada afligente, o sol vai raiar. Esperança é a certeza de que tudo isso é passageiro. Frase de Teresa d'Ávila, que inclusive Chico Xavier tinha no pé da cama, escrito ali: isso também passará. Está passando por um momento difícil? Isso também passará. Está passando por um momento bom? Isso também passará. Tenha certeza da impermanência. E aí, com isso, você vai se fortalecendo para lidar com as incertezas do existir. Aí eu trago uma fala de Emmanuel do livro Vinha de Luz, lá no capítulo 75, cujo título é justamente Esperança, quando ele analisa a fala de Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Paulo diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A
Aí Emmanuel começa dizendo: a esperança é a luz do cristão. Olha como é importante, né? Ele diz justamente que a força da esperança é um tesouro comum. E muita gente não consegue construir no coração de maneira sincera o sentimento de fé, mas a esperança é tesouro comum. Aí ele diz que ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Às vezes a gente tem dificuldade de ajudar materialmente alguém, mas dar uma palavra de esperança todos podemos, porque estamos diante da dor, daquilo que Jesus chama de vale da sombra e da morte, diante das aflições, do ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas ainda assim existe a luz interior, que é a esperança. Olha que interessante, Emmanuel aqui vai dizer que a esperança é uma luz que brilha dentro de nós, é uma luz interior. E aí ele diz que a noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença e na dúvida, na lágrima ou na deslaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Mais adiante ele vai dizer que a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje, diz ele, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim todos vós que sofreis. Jesus nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Aí eu chego numa das passagens que eu considero mais belas do Evangelho de Jesus. E aqui eu trago apenas uma versão. Existem 3 versões nos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. A gente tem essa mesma história sendo contada de formas diferentes. Na minha opinião, a versão melhor, mais detalhada, é a de Marcos. Inclusive, historicamente, é considerado o evangelho mais antigo, né? O que foi escrito primeiro foi o de Marcos. João Marcos, sobrinho de Pedro, que escreveu o evangelho com a orientação de Pedro, seu tio. Ou seja, Marcos escreveu o evangelho que Pedro não pôde escrever, porque estava na prisão. Então, com isso, a gente vai ver que é um evangelho mais curto, mas que traz alguns detalhes que só Marcos traz. E aí é interessante, ele diz o quê? Ele diz assim, Marcos 10, de 46 a 52. E chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e bastante gente, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira da estrada. Aí a gente dá uma pausa e vai estudando, por exemplo, obras magnânimas, como é o caso do livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, lá no capítulo, no volume 6, no capítulo A Cura de Bartimeu, capítulo 29. Ele vai destrinchar isso de maneira ímpar. E aí, para destrinchar isso, eu trago também o livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, o livro também de Richard Simonetti, 70 vezes 7, e por fim, mas não menos importante, o livro Luz Imperecível, do grupo Emmanuel, um livro espírita magnânimo para que a gente se inspire. Pois bem, trazendo aí a citação das fontes que eu utilizei para analisar isso, eu já começo com esse primeiro versículo analisando o fato de ser Jericó. A palavra Jericó, na sua origem, significa jardim dos perfumes. Alguns iriam dizer que na etimologia também cabe a interpretação de que significa quintal das delícias. Também pode ser. É considerada a cidade mais antiga do mundo. Ela tem cerca de 8.000 anos. E é importante ressaltar que no texto bíblico 2 passagens se destacam para falar sobre Jericó. A primeira é quando Josué, que foi o sucessor de Moisés,
chegando na região da Palestina, foi até a cidade para tomá-la, sob o comando do próprio Yahvé, Jeová, conforme está lá no texto bíblico de Êxodo. E ali a gente vai ver que Josué, quando chega a Jericó, Jericó já é uma cidade grande, com um muro enorme ao seu redor. E aí o que acontece? Jericó é sitiada. E ali eles ficam muitos dias até que, sob o comando de Jeová, Josué manda que 7 sacerdotes toquem trombetas durante 7 dias. E no 7º dia, com aquelas trombetas, juntam-se civis e militares e começam a gritar junto do som das trombetas. E a esse som estridente, as muralhas ruem, caem por terra, e Josué consegue conquistar a cidade. Pois bem, Herodes o Grande reconstrói a cidade que havia sido destruída várias vezes, alguns quilômetros de onde ela era originalmente, hoje na Cisjordânia, na margem ocidental, ou seja, do lado esquerdo do Rio Jordão. Pois bem, Jericó reconstruída, ela tem a Jericó velha e a Jericó nova. Isso justifica o fato de que no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos diz que Jesus saía de Jericó, enquanto que no Evangelho de Lucas Jesus chegava a Jericó. Na verdade, o que acontecia ali era que Jesus saía da Jericó velha, que era considerada Jericó pelos judeus, e ia para Jericó nova, que não era considerada Jericó pelos judeus. Só que Lucas, de origem grega, era antioquiano, e por isso considerava que a Jericó verdadeira era a maior, a cosmopolita, onde vivia Zaqueu, que é o que Lucas conta logo em seguida, que acontece, né? O encontro de Jesus com Zaqueu. Pois bem, aí ele prossegue dizendo assim: e ouvindo que era o cego, voltei ao cego, né? O cego. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. Aí é preciso também fazer um detalhe. Poucas curas no Evangelho têm o nome da pessoa que foi curada. Essa é uma delas. Marcos dá o nome, diz que é Bartimeu, filho de Timeu. Isso significa Bar em aramaico. Como por exemplo, Bar-Jonas, filho de Jonas. Barrabás, filho do pai. E aí lá vai inúmeros nomes, né? A gente vai ver isso acontecer, isso se repetindo. O Bar significa isso, ou seja, ele era filho de Timeu. Que Timeu era um Timeu famoso. Há quem diga que Flávio José, historiador judaico, contou a história de um Timeu que foi um rico negociante que empobreceu com a invasão de Roma e que lutou contra a invasão de Roma e por isso foi morto, e teve supostamente os seus filhos cegos para que não repetissem a proeza do pai. Então alguns historiadores vão dizer que Bartimeu é esse filho desse Timeu, e que por isso foi cego e estava ali à beira do caminho. Não é comprovado historicamente isso, mas há essa hipótese. Aí o que é que acontece? A palavra Timeu em grego significa honrado, filho do honrado. E ele estava fora do caminho, já tinha na saída de Jericó. Isso é um símbolo interessantíssimo. À beira do caminho, na saída de Jericó, saindo do quintal dos perfumes, das sensações, saindo de uma vida meramente sensorial, ainda cego para o caminho verdadeiro, lá estava o ser humano aguardando a passagem da mensagem mais alta, a mensagem do alto, que era a mensagem de Jesus. E aí, nesse momento, ele chama Jesus de filho de Davi. Era sabido que o Messias seria da descendência de Davi. Davi significa o bem-amado. Pois bem, supostamente Jesus não havia nem sido chamado de Messias até então. Só no círculo mais íntimo é que Pedro havia dito que ele era o Cristo, o Messias esperado. E aí Jesus disse: não foi a carne e nem o sangue que disse isso para ele,
que foi o Pai que está nos céus. Então, com isso, a gente percebe que naquele fenômeno mediúnico, Pedro capta que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o aguardado. E Bartimeu grita isso abertamente: Jesus, filho de Davi, deixando claro que ali era o Messias. E aí o que acontece? Muitos mandaram que ele se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: filho de Davi, compadece-te de mim. Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, dizem que eram 2 cegos, porque em tese os cegos da época de Jesus andavam em duplas, para um ajudar o outro, um dar um amparo ao outro. Então, supostamente eram 2, mas Marcos, anotando as falas de Pedro, possivelmente frisou na figura de Bartimeu, porque ele chamava a atenção. Enquanto o outro ficou calado, esse gritava. E aí ele prosseguia dizendo: e parando Jesus disse: chamai-o. E chamaram o cego dizendo: confia, levanta-te, ele te chama. Outras traduções dizem assim, coragem, ele te chama. Outras traduções dizem assim, tem esperança, ele te chama. Talvez seja justamente esse ponto que me inspira a falar isso aqui. Tenha coragem, tenha esperança, Jesus está te chamando. Jesus está te conclamando a enxergar. Pois bem, aí ele prossegue dizendo: alijando a capa e saltando, ele veio para Jesus, ou seja, ele largou a capa. A capa era onde os mendigos sentavam para ficar na beira do caminho pedindo. É bom lembrar que Jericó ficava ali no caminho entre a Galileia e a Judéia, bem no meio. Então, com isso, era um caminho que muitos viajantes passavam. Então, os pedintes ficavam ali mendigando. Não à toa Jesus diz: bem-aventurados os mendigos de espírito. A tradução que Pastorino coloca no livro Sabedoria do Evangelho, quando vai falar sobre as bem-aventuranças. Os pobres de espírito ele chama de mendigos de espírito, porque estão sedentos de espírito, de espiritualidade. E é isso que Bartimeu estava ali fazendo, querendo espiritualidade. E aí, o que Bartimeu simboliza? Nós, né? Somos nós, na nossa necessidade. E falou-lhe Jesus dizendo: que queres que te faça? Porque Jesus não sabia o que ele queria. Quer esmola? Quer o quê? Jesus sabia, mas ele precisava que ele falasse em voz alta. E aí o cego disse: Rabone, que eu veja. Ele podia ter pedido um monte de coisa. Chamou de Rabone. Rabone significa mestre em aramaico, é o rabi em aramaico. Então, quando ele fala isso, que eu veja, aí algumas traduções vão falar que eu veja de novo, atestando aí o fato de que ele não era cego de nascença. Ele ficou cego, ele foi tornado cego. Que eu vejo, olha que símbolo essa fala dele. Diante de Jesus, o que a gente vai pedir? Que a gente consiga ver, que a gente consiga enxergar, que a gente saia da visão que nos enceguece, das coisas que nos tornam cegos para a verdade espiritual. É preciso que a gente aprenda com Bartimeu. E aí ele fala: disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente viu de novo e o acompanhou pela estrada. Olha que interessante. Bartimeu acompanhou Jesus. Isso é interessante para a gente pensar. Abel Rodrigues vai dizer que ele ficou tão embasbacado com o fato de poder enxergar de novo aquele céu azul profundo, ver os raios do sol, ver o verde das palmeiras de Jericó, porque não é à toa que era chamada de cidade das palmeiras. Ver ali a areia, ter aquela circunstância, ter aquela vivência, era com o que, diz Amélia Rodrigues, a areia ressequida da estrada recebendo um beijo do orvalho. Era um momento tão impactante que ele só pôde buscar a Jesus depois.
mas que retomar a visão é um símbolo para a nossa jornada espiritual, para a necessidade de termos coragem, de cultivarmos a esperança, que é justamente ter olhos de ver, percebendo o que nos aguarda mais adiante. Como eu disse, né? A esperança é a luz do cristão. Casimiro Cunha, espírito, no livro Lira Imortal, no capítulo 39, tem um poema chamado Espera e Ama Sempre. E ele diz assim: não elimine a esperança de uma alma triste ou ferida, que esperança é a luz eterna nas grandes noites da vida. Feliz daquele que espera no caminho da amargura, pois toda a dor vem e passa no coração da criatura. Ama e crê, espalha o bem, porque na terra, em verdade, é infeliz quem cuida apenas da própria felicidade. Quando a gente cultiva em nossas almas a esperança, a gente vai perceber que a nossa felicidade, no fundo, depende do outro. Então, que a gente alargue os horizontes para perceber que caridade é também doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a desfalecer. Aí eu termino a minha fala, uma fala de Paulo, na sua fala lá no capítulo 12 da sua epístola aos Romanos, no versículo 12, quando ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na dor e perseverai na oração. Então, que a gente se inspire com essa admoestação de Paulo para conseguirmos sermos arautos da esperança, sermos médiuns do amor de Deus onde quer que estejamos.